sim, vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa aqui, Universa. E hoje eu estou com essa deusa talentosíssima, totalmente premiada, elegantérrima, belíssima. Quando ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio, ela tinha apenas 15 anos e, detalhe, era o seu primeiro longa. De lá pra cá, fez a Hebe na televisão, tricotou com Fernanda Torres, foi para Londres com Walter Salles e ainda viu o filme em que trabalhou como atriz ganhar um Oscar. Ela tem a sobrancelha que eu desejei a minha vida inteira, porém nasci assim, sem sobrancelha. A vida não é fácil para ninguém. Ela é Valentina Hersage. Ai, gente! Esse nome, Essa apresentação é o sonho de qualquer convidada, gente. É mesmo? De verdade, é mesmo. Meu sonho é ter você aqui, que eu sou apaixonada por você. Você sabe que eu vi você a primeira vez fazendo a Hebe criança, a Hebe jovem. E eu falei, gente, o que é essa mulher? Aí eu comecei a te seguir, fiquei curiosa. Aí fui ver o filme que você fez aos 15 anos. O Mate-me. O Mate-me, por favor. Que é incrível. Aquela diretora também é... Nossa, Anitta... ela é maravilhosa. Anitta Rocha da Silveira. Anitta Rocha da Silveira. Ela é incrível. É. E era seu primeiro longa. Foi meu primeiro longa. Mas você já tinha feito o quê como atriz? Eu fazia um curso desde muito novinha, no Rio de Janeiro, que eu fazia dança, sapateado, canto, teatro e circo. Por isso que na Hebe você canta, dança... eu fazia tudo. Eu não tinha, assim, nunca tive, isso é muito legal, nem os meus pais, uma pretensão de dar certo, de fazer sucesso. Eu fazia porque eu gostava mesmo. E aí, com, acho que 11, 12 anos, eu fiz uma minissérie da TV... Acho que era TV Cultura, não sei agora, não me lembro, mas chamado Mestre do Tempo, que foi uma experiência, assim, divertida. E aí o Mate-me foram aqueles 1000 testes de rede social. Você foi escolhida entre 300. Foi uma coisa muito doida, assim. E era um roteiro já, quando eu lembro, eu e minha mãe, a gente leu, a menina beija uma menina morta. A gente falou, cara, que é isso? E aí eu fiz e foi transformador pra mim, assim, realmente. Eu lembro que tem uma cena muito boa, que os adolescentes estão meio assustados, você vai e deita do lado do corpo. Esse filme é muito... Muito, porque eu acho forte. que... Eu realmente acho, até hoje, assim, eu assisti recentemente, que ele fala da adolescência com uma complexidade que eu acho que às vezes é difícil de ver, assim. Não é só o primeiro beijo, a primeira maconha, mas é esse flerte com a morte. Eu acho que a adolescência tem muito porque isso, tá abandonando a infância, tá? A vida agora pra frente, tem lutos, né? Correndo riscos, assim, flertando com aquilo que pode dar errado, muito errado, quais são as consequências. Então, eu acho um filme muito inteligente, assim, muito. Esse filme é incrível, você tá muito perfeita nele. Quando você fez a Hebe jovenzinha, foi ali que você... Em que momento que você conheceu a Fernanda Torres? Porque ela tinha um envolvimento também com esse... Ela era muito amiga da Andréia, né? Você conheceu por causa da Andréia. Por causa da Andréia, mas é muito, assim, pra mim, a série da Hebe foi um dos trabalhos mais felizes da minha vida, assim. Eu acho que eu me lembro muito da convivência com a Andréia, e eu lembro quando eu entrei pra fazer, eu tava apavorada com a gargalhada dela. Assim, pra mim era, meu Deus, eu não consigo rir desse jeito, eu não consigo... Eu fui fazendo a preparação muito assustada e eu ficava com muito medo. E aí eu me lembro alguma preparação que eu tive com a Andréia, que ela falou, não esquece a gargalhada, não tem, esquece, finge que não tem a gargalhada, vamos... E aí ela falou, não, você tem que se divertir mesmo em cena. E que é um conselho que parece simples, mas que se você, de fato, se entrega a ele, faz todo sentido. Sim. E aí quando eu parei de pensar na gargalhada, ela veio naturalmente. Que você tinha que fazer uma gargalhada da Hebe. Exato, que era aquela gargalhada de degraus, assim, sabe? E que não é nem um pouco parecida com a minha. E eu não sou parecida com a Andréia, que também não era parecida com a Hebe, então a gente fez um jogo ali. Mas você lembra um pouco a Hebe jovem. Ela nessa fase da moreninha do samba, né? Lembra. Eu fiquei muito impressionada quando eu te vi. Eu vou seguir pra sempre. Nossa, eu amei fazer essa série. No Ainda Estou Aqui, tem cenas e também bastidores que eu vi, e vendo suas entrevistas, vendo a entrevista da Fernanda... que foi um set que vocês ficaram muito família, muito amigos, assim. A gente já vai falar do filme, mas eu queria que você contasse um pouco da sua família. Sua mãe é psicanalista. Psicanalista. Como é ter uma mãe psicanalista? É maravilhoso, porque eu acho que ela nunca foi... A minha mãe, ela é muito torcida, assim. Ela nunca me ensinou alguma coisa do tipo, isso é isso, ou isso tem que ser desse jeito, mas acho que ela sempre me ajudou a encaminhar as coisas
mais com o meu desejo, sabe? Eu sempre falo muito isso, assim, por exemplo, no meio dos atores tem muito isso de não criar expectativa, não, vai fazer o teste achando que você não vai passar. E a minha mãe sempre falou, poxa, não vai, acha que você vai passar, deseje, queira muito, e depois, se não rolar, se for o caso de não acontecer, a gente vai lidar com isso de algum jeito, assim. Então, eu entrei na análise também muito cedo, assim, já ainda no último ano da escola eu comecei a fazer. Ela é lacaniana, Freud? Exatamente, mais lacaniana e tudo. E ela é super mega estudiosa, super incrível. Eu sou apaixonada por psicanálise. Eu tô há 20 anos fazendo. É incrível, eu né? estudo também, eu piro muito em É psicanálise. muito bom. E ela foi professora também de universidade, ela dava aula de moda, dava aula de tendência, antropologia do consumo. É super, super maneiro. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo, que é advogado. Assim, não foi para as artes, não foi. Mas é bom, né, também para a gente ter um advogado na família. E ele sempre foi a pessoa que ganhou todas as brigas, sempre, desde muito pirralho. Ele é mais velho? Ele é mais novo. Ah, ele é mais novo que você? Mais já novo. Tava ganhando briga aí, mais novo. Totalmente. Eu desisto em um segundo. E o meu pai tem uma agência de viagens, ele monta roteiros e tal. Mas eles são os dois muito amantes das artes, de cultura. Então, todas as viagens a gente ia em 1000 museus e assistia 1000 filmes. Então, isso que eu ia perguntar, ainda nessa vibe do Ainda Estou Aqui, a sua casa tinha esse... Você teve acesso desde muito nova a livros, a música, com certeza. Meus pais sempre leram 2 a 3 livros ao mesmo tempo. A gente sempre assistiu muito filme, muito, assim. Meu pai, ele, enquanto eu crescia, assim, na pré-adolescência, ele me dizia que ele estava fazendo uma lista de filmes que ele estava vendo ao longo da vida, que ele queria que eu visse quando eu tivesse 16 anos. Aí ele me deu essa lista aos 16 e a gente foi vendo um por um. E mesmo muito nova, eu lembro de assistir Hair, do Milos Forman, com 5 anos. Nossa. Eu não entendia nada. E aquilo ali foi, assim, uau! Que tá assim, já sabia aqui? todas as falas depois. Foi muito... Eles eram muito inspiradores, assim, nesse sentido. Eu estava dando uma lida no seu currículo de filmes, é sempre denso, tem muita coisa de história do Brasil, política, ditadura, acho que tem uns 3, né? Você fez o da Lúcia Murat, que é O Mensageiro. Que é AI-5, né? Fala do AI-5. Isso, Você fez o da Vera. Batalha da Rua Maria Antônia. E Eu Ainda Estou Aqui. Como foi? Porque você também fez comédia pra novela. Você fez o Elas por Elas. Elas por Elas, que foi uma personagem bem divertida. Eu fiz 3 novelas das 7. Ah, não. Elas por Elas era das 6. Mas tinha uma vibe meio novela das 7. Que eu adoro também. Por exemplo, a série da Hebe, pra mim, é muito especial. Porque eu acho que hoje em dia a palavra teatral caiu um pouco no pejorativo quando se pensa em audiovisual. Mas eu amo quando a gente pode ser teatral. E a Hebe era teatral. Ela era assim. Sim. Genuinamente. Devia ser divertidíssimo. Então, óbvio que eu gosto do naturalismo. É óbvio que eu gosto. Mas eu também gosto quando a gente pode fazer uma proposta diferente, assim, uma coisa mais, às vezes, espalhafatosa, às vezes mais ousada. Eu gosto de tudo. Então, eu gosto de novela por isso também. Porque eu acho que a gente é mais livre pra fazer o que der na telha, entendeu? Eu tenho a impressão que você faz tudo muito à vontade, assim, que você não tem essas crises, ou se você tem, você lida com elas e resolve ali dentro da sua cabeça. Porque você faz todo o cinema cabeça, mas aí também você faz novela pra Globo, um personagem mais de humor, que vai ter intelectual que vai torcer o nariz, e você também faz publis, que você tá sempre linda, são umas publis meio cinematográficas. Gente, essas publis surgiram agora. Isso é muito doido. Por causa do filme. Por causa do filme, porque eu nunca tive envolvimento com publicidade, nunca. Assim, eu sempre fui, isso assim, de verdade, eu sempre fui atriz pelo ofício, porque eu sempre gostei de fazer. Fiz muitas amizades, muitas relações nesse meio, então fui fazendo um trabalho atrás do outro. Tudo isso é o que veio do filme, assim, de publicidade, de moda, mas eu sou atriz, a minha profissão é essa e eu desejo que continue sendo. Mas assim, é porque tem esse preconceito. Eu lancei um livro agora e quando lança livro fica mais sensível para essas críticas de publicidade. Então esse programa aqui tem publicidade, às vezes na minha rede social, porque as nossas redes sociais são os nossos canais. Sim. E como todo canal, tem publicidade. Claro. Até porque a gente pega uma publicidade e depois faz um negócio que não tem dinheiro por prazer. Essa misturinha, certo? Exatamente isso. Mas aí, se é um ano, por exemplo, em que eu lancei livro, sempre vai ter porque o escritor
o verdadeiro escritor é aquele que não se vende. Como não, assim? gente, Pelo amor, se você não, eu não compro esse como papo, é que você não, tá, gente. como que você tem relevância se você não tá numa mídia? E como estar numa mídia sem estar vendido? Tá todo mundo vendido. Tá todo mundo vendido, E quem não tá gente. vendido tá pedindo pra eu pagar o almoço dele. Né? E tá Porque muito difícil, quem não gente, se vende, de ganhar não dinheiro. vive. Tá muito difícil. Eu tenho muitos amigos desempregados, grandes atores. Então, é óbvio que eu não vou rejeitar uma oportunidade de uma tudo publicidade. lindo, bem claro, feito. com produtos que eu use, que eu goste, né? Obviamente, eu nunca faria nada de apostas ou coisas do tipo. Isso é claro. Até porque não faz sentido eu fazer um cinema político e tá vendendo coisas que eu acho que são prejudiciais à sociedade, ou enfim, né? Mas eu sou zero nesse papo de não se venda. Acho que a gente tem que fazer o nosso. E eu acho que ajuda a gente em outras coisas, sabe? Então, eu tenho feito publicidade de marcas que eu amo, de fato, e eu tô podendo investir numa preparação para um próximo trabalho com uma preparadora que eu acho foda, entendeu? Então, eu acho que tudo... Você que tá pagando a preparadora. Eu gosto de fazer preparação para além da preparação do projeto, às vezes. Ai, que incrível. E aí, esse projeto que eu vou fazer, eu ainda não posso divulgar. Sim, mas tá com uma preparadora. Mas eu tô fazendo preparação. E quando é o contrário? Porque agora também eu percebo, quando tem uma novela, ou às vezes até filme mesmo, eles estão na dúvida entre 2, 3 atrizes, aí vão ver quem tem mais seguidores. Isso não te dá uma aflição? Isso me dá uma aflição, mas eu não sei porquê. Assim, realmente, eu não sei porquê. Eu não me afeto tanto por isso, assim, eu tenho a impressão que, eu não sei, eu sinto que até agora eu fiz trabalhos muito legais e eu acho, com certeza eu perdi papéis por causa disso, mas eu também não caio muito nessa pilha, sabe? Eu sinto que eu estudei, fiz faculdade de artes cênicas, faço filmes que eu gostaria de assistir. Então, até agora, eu sinto que eu tenho conseguido manter o meu lugar, assim, sabe? Então, eu não me afeto tanto por isso. Mas acho injusto por outros amigos e pessoas incríveis que eu conheço, que estão desempregadas e que às vezes não tem a chance nem de fazer o teste. E perde pra... E às vezes a gente faz teste e já tem a pessoa escalada, tá? E por quê? Só pra... Eu não sei, mas já aconteceu comigo. Eu descobri, eu saí do teste, no mesmo dia alguém falar, não, mas fulana já tá até preparando. Já tem até contrato assinado. Eu acho que é porque eles têm que apresentar, sabe? Meio que, eu tenho que dizer que eu fiz, sabe? Meio isso. Sacanagem. É sacanagem. Tem uma fofoca que a diretora que tá me contando. Eu não sabia que talvez você fizesse a Maria de Fátima? Gente, eu fiz o teste. Fiz o teste como outras atrizes. Fiz o teste lá com a Thaís, no estúdio, com o diretor. Mas eu acho que é muito isso. Assim, a André Beltrão também me ensinou isso. Eu acho que o personagem, o personagem e um ator é um casamento que acontece porque tem que acontecer, sabe? Mas aí você ia fazer a filha da Thaís Araújo, não ia? Não, na verdade eu nem ia. Eu fiz o teste. Eu nem ia fazer. Eu fiz o teste e realmente eu acho que também... para além de outras coisas, que realmente tem uma questão de perfil, acho que não teria muito como eu fazer filha da Thaís, mas nem por isso, eu acho que a Bela, por exemplo, ela tá arrasando, né? Ela tá muito bem. Essa novela, gente, a Bela, a Thaís Araújo, o Alexandre Nero, eu assisto pra ficar berrando, a Débora Bloch, eles estão assim, muito... Alice Wegman também, sim, acho nossa, espetacular. ela tá espetacular. Então, um personagem, eu me lembro, essa história é boa também, quando eu fiz o teste pro filme da Lúcia Murat, eu fiz vários testes online, era meio pandemia ainda, eu tava fazendo Quanto Mais Vida Melhor, essa novela das 7. E eu sempre quis trabalhar com a Lúcia, assim, eu tinha assistido recentemente Praça Paris e outros documentários, Que Bom Te Ver Viva, e aí eu fiquei, queria muito, aí fui passando, aí passei, e aí ia filmar junto com a novela, não ia dar pra eu fazer. Foi assim, um luto, fiquei arrasada, tiveram 1000 reuniões, não vai ter como, vou estar na novela, eu era uma das protagonistas. Tem que escolher, é muito difícil. Eu já tava na novela, não ia ter como, aí eu lembro que eu tava super triste, encontrei a André Beltrão lá na Globo. Gente, a André Beltrão, ela é minha maga, minha gurua. Aí eu encontrei com ela, aí eu falei, tô muito triste, nossa, queria muito fazer o filme da Lúcia, era o meu sonho. A André falou, não, mas fica tranquila, eu acho que quando é pra gente fazer um personagem, a gente vai fazer esse personagem. Aí eu ouvi aquilo meio, tá. Segui minha vida, 2 meses se passaram, a Lúcia me liga e fala, Valentina, o filme atrasou por XYZ motivos. E aí, o filme ia começar 2 dias depois do final da novela. Nossa, que eu fiz o filme. E eu fiquei 2 meses achando que não ia fazer.
Então, eu acho que o personagem, ele tá ali num casamento com um ator que tem que ser. Ali. Exatamente. Então, eu não fico grudada, agarrada nesses nãos, assim. Você tá no momento da sua vida com mais trabalho, né? Tá rolando muita coisa. Agora, o que você fez com a Suzana Vieira? Eu amo a Suzana Eu fiz um filme chamado Coisa de Novela, com direção dos 60 anos da Globo. Dos 60 anos da Globo. E é um filme muito bonito, assim, porque a gente é uma neta e uma avó que conseguem entrar dentro dos estúdios Globo e elas vão conhecendo os estúdios, os camarins, os acervos de figurino. Então, é um presente para o público de novela, assim. A gente mostra como é que funciona a feitura de uma novela. E quando dá para ver esse? Ele tá no Globoplay já. Ah, já tá lá? Já tá rolando. Já, ele passou na sessão da tarde. E você faz a neta dela? Eu faço a neta dela. E ela é divertidíssima de conviver. Eu acho elas... Cara, eu acho ela o máximo. A Suzana é o máximo. E todo mundo ficou apaixonado por ela. Toda a equipe, todo o elenco. Ela é muito... Eu acho que, assim, ela é muito espontânea. Ela fala o que ela pensa. Eu acho que a sociedade também, muitas vezes, não está preparado para isso, né? Mas ela é encantadora. Sabe que eu tô te olhando e eu tô pensando? Porque você é tão espetacular, boa atriz pra caramba, e você é tão de verdade, você chegou, a gente já conversou de um monte de coisa, você não tem frescura, e ao mesmo tempo você fez tantos trabalhos incríveis. Tem quantos anos? Eu tenho 27. É a esperança de que vai dar tudo certo. Meu Deus, você... Eu acho que realmente, eu acho que tem a ver com isso que você falou, desse momento do filme. É um momento do filme muito legal, muito frutífero, mas eu não comecei no filme. E tem muita gente que me conheceu por conta do Ainda Estou Aqui. Não, mas é que você fez muita coisa incrível coisa antes. Legal até o filme. E isso é uma coisa que eu gosto de falar. Se você olhar para o elenco do Ainda Estou Aqui, ninguém ali é, por exemplo, criador de conteúdo, ou outra profissão mesmo, sem julgar o melhor ou pior. Todo mundo ali é ator, de verdade. Assim, a Luísa Kozovski, a Bárbara, que fazem as outras duas, a Ana Lu e a Eliana, são atrizes magníficas, que fizeram faculdade de artes cênicas. A Bárbara está estudando interpretação lá na França. São pessoas engajadas com a profissão, entende? Sim. Então, ainda dá pra gente acreditar que a gente tem um lugar, sabe? Sim. Você fez uma peça do Felipe Rich. Fiz, Lázaro. Tinha 14 horas. Gente, eu não tenho maturidade. Eu não tenho... Era longa. Eu não tenho maturidade, eu não tenho background, eu não tenho uma criação artística para conseguir. Começa a me doer o corpo inteiro. Eu acho que ela não era tão longa quanto outras do Felipe. Eu sei que ele tem peças bem longas. Meu ex-marido ficava muito puto comigo, porque meu ex-marido, ele teve essa criação, família mais intelectualizada, com mais dinheiro, então morou em Nova York 4 anos, viu tudo da Broadway. Então, saía a peça do Felipe Rich, ele já comprava. É o Felipe Rich. Dava 2 horas, eu falava, amor, eu vou indo. Você depois me encontra no café. Aí eu lembro que teve uma vez que eu voltei para casa e coloquei um show do Justin Timberlake, porque eu precisava me mexer. Quando ele chegou... extasiado, maravilhado pelo Felipe Rich, eu estava dançando um Justin Timberlake, ele olhou para mim e falou, eu só não me divorcio agora, porque eu estou fazendo mentalmente uma lista de coisas boas que você tem. Mas eu amo esse contraste, eu sou muito assim também. Eu super vou, assisto um eu legal, cult, não sei o quê, mas eu adoro reality, casamento às cegas, eu adoro coisas que eu não pense. Sim, é muito bom. Pra mim é assim, a grande chave pra se manter sã. Mas você curtiu muito fazer? Gostei muito de fazer, assim. Eu gosto muito do Felipe, acho a direção dele ótima. Eu tinha 21, a galera já tinha 30, então pra mim foi também um laboratório. Quem não sabe, Felipe Rich é um diretor de teatro incrível. Você não me leve a sério, eu sou nem sempre, mas muitas vezes eu sou tosca. E ele é foda, super premiado, só que faz peça de teatro, às vezes tem 6 horas de duração. Essa eu acho que tinha umas 2h30, 3 horas. Sim. Mas tinha muitas luzes. E a rampa ia mudando durante a peça. Era um cenário da Daniela Thomas fenomenal. Ela é incrível. Ela é incrível. Ela dirigiu o Fim também, junto com a Andrucha. Sim. E no Ainda Estou Aqui também. Vamos falar do Fim, que também eu pirei. Gostei muito de ver a bunda de Bruno Mazzeo. Mas gostei demais, a Marjorie tá incrível, você tá incrível, aquele texto, o livro da Fernanda Torres. Ai, eu amo esse livro. Eu amo esse livro, eu amo essa série, eu não conseguia parar de ver, o Grito da Marjorie, que a gente já falou ali no camarim. A gente falou do Grito, capítulo 9, gente, dá uma olhada. Por favor, essa série. E você faz a enfermeira que o cara pede no leito de morte para dar um carinho extra ali, dar uma sentadinha na perna. E essa cena conseguiu ficar delicada. Total. Inclusive, isso aí... Essa personagem tem a ver com Abby, porque eu tinha
antes de sair a série da Abby, eu tinha mandado um self-tape pro Finn. E eu tinha recebido um e-mail falando, Valentina, não foi aprovada. Lembrei, a Fernanda Torres assistiu você na Abby. Eu sabia que tinha alguma coisa do começo do seu relacionamento com a Fernanda Torres na série Abby. Foi exatamente. Eu cheguei a mandar um self-tape para uma outra personagem, não era para Maria Clara. E eu recebi o e-mail falando que eu não tinha sido aprovada, enfim. Então eu cheguei a receber um não para essa série, inclusive. E aí depois estreiei o Lazarus, foi meio isso. Abby lançou, Fernanda foi ver o Lazarus e no final da peça ela veio falar comigo Lazarus de Abby. A peça do Felipe. E aí no final a Fernanda veio falar comigo de Abby. Nossa, amei a série, tava super encantada. Aí umas 2 semanas depois eu recebi o convite para fazer já essa personagem. Sim. Com essa cena. Essa cena conseguiu ficar delicada, porque é uma cena de abuso, assim, né? Porque você faz ali... Parece você ainda mais nova do que você é. Você tá ali bem jovenzita, assim, ele no leito de morte. Ele é o Fábio Assunção, né? É o Fábio, maravilhoso. Nossa, gente, essa série, eles estão todos absurdamente... Quem foi preparador de elenco dessa série? Então, eu não cheguei a fazer preparação com eles. Eu fiz umas leituras com o Andrucha e com a Dani e com a Fernanda. Então, eu não sei, assim, como é que foi. Eu sei que eles também, tem vários atores ali que eu sei que tem preparadores... Como a Marjorie tem. Como a Marjorie tem. Quem que é a preparadora da Marjorie? Helena Varvac. Que é a que você gosta e tem que eu tô fazendo preparação relação. agora, que é Sim. espetacular. Eu fiz aula com a Helena na faculdade de artes cênicas, então já tinha tido um contato com ela e já tinha ficado encantadíssima, porque a Helena, ela chega em você através das perguntas, sabe? Eu acho que ela te ensina a olhar para um texto e a perguntar o que tem que ser perguntado ali para aquele personagem, para aquela situação. Sim. E a Marjorie é fenomenal. Para mim, ela é referência total de dedicação. E depois disciplina. você encontrou a Marjorie no Ainda Estou Aqui também. Exatamente. Que ela faz ela faz a Eliana, uma das filhas, né? Mais velha. Mas o Finn, eu lembro que eu fiquei com muito medo dessa cena, porque é uma cena muito longa, muito... e você tá ali, seu papel ali são olhares. Exato. Tá muito, ela tem uma certa compaixão com esse homem que vai morrer, né? Aí não fica uma cena de abuso. E nem uma cena de tesão, é alguma coisa é meio diferente, como se você fosse assim. Um anjo ali vindo buscar ele pra morte. Ficou exato. Muito delicado. E a Fernanda tava nesse dia, porque a Fernanda não entrou como diretora, mas nesse dia ela tava. E eu lembro que eu fui muito nervosa. Falei, cara, eu não tinha ainda criado uma relação com ela, porque eu Ainda Estou Aqui veio depois. Então eu tava, caraca, eu vou fazer uma cena super difícil, uma cena longuíssima, porque é uma cena bem longa. E a Fernanda vai dirigir a cena. Eu fiquei apavorada. E foi incrível, assim, ser dirigida por ela. Ela foi muito certeira. Muito certeira. É uma cena muito limpa, né? Sim. Não tem 1000 coisas. Ela é de jogo de olhar e depois você mistério. que ajuda ele a morrer com a injeção, não é? Exatamente. Muito... E aí, no final, depois a gente filmou a cena toda, no plano, eu olhando pra lente e ele olhando pra lente, o Fábio. Então, é meio que a gente fez a cena por 2 perspectivas, assim. E é uma cena que eu amo, que pra mim é um fator muito incrível em todos os trabalhos, que é o mistério, sabe? Assim, de não mastigar nada para as pessoas, deixar com que chegue, sabe? É pretensioso mastigar tudo. Então, tem uma coisa desse mistério que eu gosto. Você não sabe direito o que rola entre sabe? eles ali, E eu acho bom até que não seja definido, sabe? Então, tipo, eu nunca, por exemplo, defino nenhuma cena por emoção ou sentimento, porque eu acho que isso reduz a cena muito. Você lê uma cena e fala, não, tá, aqui ela tá com raiva. Acabou a cena. Você matou a cena, porque a gente não sente uma coisa só, né? Às vezes Nossa, às vezes a gente tá com raiva, mas aí, de alguma maneira a gente acha aquilo engraçado, e aí a gente também, às vezes a gente sente raiva, mas porque a gente ama aquela pessoa. Isso é muito bom. Então é muito mais pra mim decupar uma cena pelas ações, por que a pessoa fez aquilo, do que o que ela tá sentindo. Nossa, sabe? que difícil fazer isso e passar tanta emoção. Porque não deixa de passar a emoção. Não deixa, não. A emoção você já leu tá ali? Acho que você vai amar. Já. Eu li o Com o Pai. Eu não lembro agora se é o Acontecer. É o Lugar. O Lugar. Porque a Nienô fala isso. Ela conta o fato como ele é. Porque quem tá lendo vai escolher a emoção que quer sentir. Isso, exatamente. Ela não põe a emoção dela. Só que eu leio todos os livros dela em pranto. Porque convoca a minha emoção. Eu quero ler Os Anos o Grande, não é? Não, minha mãe falou você que é fenomenal. O Lugar é o mais famoso. Que é quando ela decide fazer essa literatura... que ela conta o fato, mas não coloca a emoção dela. Porque o pai morre, ela fala... Isso, eu quero contar quem foi meu pai numa linguagem que meu pai entenderia.
E eu acho isso tão difícil, eu que escrevo, eu só sei escrever se eu chafurdar na emoção. Mas aí eu tô colocando o que eu quero que a pessoa sinta, né? Total. Eu acho que também tudo é muito pessoal. Tem ator que gosta, que acha que funciona. E que fica lindo, e dá tudo e que certo. fica maravilhoso. Tem ator que às vezes nem estuda e aí fica maravilhoso. Eu gosto de ir nas ações, me perguntar por que ele fez isso. Mas me lembrou a Nenô, porque ela vai na ação, mas você sabe, você fala, puta, eu tô sacando o que ela tá sentindo, ou é sentimento meu que eu tô colocando. A gente sente um monte de coisa, né? Não é uma coisa só. Bom, aí eu quero chegar no momento em que Walter Salles te chama. Sim. Como que foi, gente, esse filme? E ele começou muito antes, né? Sim. Eu entrei no filme 1 ano antes da gente começar a preparar, começar a filmar. Eu fui uma das primeiras pessoas da família a entrar, inclusive ajudei o Walter a fazer... Mas já tinha a Fernanda, ele já tinha escalado. Eu acho que não ia ser a Fernanda ainda. Acho que ia ser outra atriz. A Fernanda talvez fizesse a Vale Tudo, né? Teve isso também. Mas quando a gente estreou em Veneza, que foi aquela comoção, eu pensei, antes dela negar lá, eu falei, ela não vai conseguir fazer essa novela. Não. Ela vai ter que rodar divulgando eu pensei nisso e depois saiu no jornal, Fernanda não vai fazer por conta da repercussão do filme. Mas eu sabia, cara, aquela sessão em Veneza foi muito forte. Quando todo mundo levanta e aplaude, Foram 10 minutos, uma sensação de 3 horas, assim. Eu nunca tinha ficado tanto tempo aplaudindo e escutando e olhando a Isabelle Ruppert do meu lado. Aplaudindo. Então foi loucura, assim, loucura. Mas o filme foi início de 2022, a Letícia Naveira, que é a produtora de elenco desse filme, gênia, ela me ligou e falou, Val, me manda esse self-tape aqui com esse texto e tal, para um filme do Walter Salles, do livro do Marcelo Rubens Paiva. Pirou. Eu entrei em colapso, assim, falei, meu Deus, eu queria muito, muito, muito. E fiquei a semana inteira passando esse texto na minha cabeça, aí mandei o self-tape para ela, e aí uns 2 dias depois ela me ligou e falou, Val, o Walter queria passar o dia com você amanhã, queria que você fosse no teste de câmera. Gente, eu tava com meu pai, a gente chorava, era assim, como se eu tivesse, realizado o maior sonho da minha vida. Aí no dia seguinte fui com ele, com o antigo fotógrafo do filme, que por problemas pessoais não pôde filmar de fato longa, a gente foi na casa da Urca, isso era acho que fevereiro, março de 2022. Que é a casa em que a família morava? É a casa que é praticamente um personagem, aquela casa. A casa que é filmada é a casa em que eles moraram de verdade? Não, a gente filmou na Urca, numa casa na Urca, e esse dia foi inclusive para isso, a gente foi na casa e depois a gente foi na praia e fizemos imagens já em película, porque eles queriam entender se era possível fazer uma casa na Urca que parecesse que é no Leblon, né? Sim. Então, tinha toda a coisa do croma. Como eles fizeram aquela praia década de 70? Porque assim, tudo bem, bota os carros dessa época, as roupas dessa época, mas é a rua da década de 70. Eles conseguiram fazer o clima... Eles congelaram uma parte enorme do Leblon, só entrava figurante de época, vendedor de jornal de época, vendedor, tudo. Foi uma mobilização realmente que eu nunca tinha visto. E dá aquela sensação de que não tem tanto prédio, que é uma casinha de frente pra praia. Tem todo o trabalho de computação gráfica também, tiraram todos os prédios. Não, gente, é uma coisa ignorante. Uma coisa Onde foram parar os prédios? Exato, bom, o eles apagaram faz isso, esse trabalho incrível também do filme. E aí eu passei o dia com o Walter e a gente passou o dia inteiro conversando sobre cinema, sobre podcast, sobre 1000 coisas, radionovelo, livros e tal. E aí no final do dia eu lembro uma cena ótima, porque a gente estava na praia já, no pôr do sol, aquela coisa muito romântica. Mágica. E aí ele falou, ai Valentina, eu queria muito que você fizesse a Veroca, eu acho que você tem tudo a ver com ela. E eu aceito. Aí eu peguei um carro, saltei numa cafeteria que tem perto da minha casa, pedi um bolo de chocolate inteiro sozinha. Eu nem sou muito do chocolate, com aquela calda, aquela coisa, e foi uma sensação. Foi comemoração. Aí 2 semanas depois ele me mandou o roteiro, e aí eu li, e aí o filme foi adiando aquela espera. Ai, que nervoso. Aí eu filmei Polacas naquele ano, tinha filmado o filme da Vera, tinha filmado o Fim também, e fui esperando. Aí no final do ano eu fui fazer teste com as meninas pra fazer as irmãs. E você chegou a conhecer a Veroca? Eu conheci... A Veroca, que é a filha real. Exato. Do Rubens Paiva. Ela foi no set de filmagens uma vez, os filhos dela também foram. Ela tem que idade hoje? Nossa, boa pergunta. 60 e poucos, sim, talvez? Um pouquinho mais velha que o Marcelo Rubens Paiva. Acho que sim. Mas isso foi uma coisa muito legal, assim. Eles foram muito generosos com a gente. Eles não
não impuseram nada de, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele. Eu acho que eles deixaram a gente muito livres, porque é uma homenagem, né? Que nem a Hebe, não dá pra imitar essas Ela pessoas. tem 71, sabe? a diretora viu aqui. 71. E o Marcelo também, obviamente, Nossa, ele trabalhou junto com o livro com vocês? Como foi? Ele estava com a gente no set, muitas vezes. Ele deve ter se emocionado. Nossa, eu nem imagino, gente. Em Veneza eles foram todos, os filhos. Acho que a Eliana, não sei se foi, mas todos foram e estavam todos super emocionados. Aquele momento em que aplaudem vocês de pé, os filhos todos estavam lá? Estavam. Nossa. Foi muito emocionante. Muito emocionante. E... porque é uma homenagem, assim, a maior de todas para essa mãe incrível deles, exato, né? E pro dirigida pai por também. Um dos maiores diretores do mundo. País, e o primeiro Oscar, né? O primeiro Oscar, então realmente foi... E isso é muito doido, porque a gente vê o Oscar, o Golden Globe, tudo isso, os festivais, os prêmios, mas pra gente, quando a gente fez o filme, era total pé no chão, assim, de todo mundo muito animado, e todo mundo sabia a importância do filme, mas a gente fez de... Você não tinha ideia do que ia a gente virar. preparou com a Amanda Gabriel, a gente preparou na casa, a gente improvisou, fez um roteiro pirata, um roteiro que não é o roteiro do filme pra gente ter uma bagagem. A gente filmou, nós fomos muito felizes, a gente foi muito pé no chão nesse sentido, assim, de concentração. Tinha momento que vocês emburacavam? Porque é uma história, o filme ele é muito solar ali no começo, é uma família muito feliz e aí vem a porrada. Eu chorei, eu saí com a cara inchada do cinema. Vocês estavam ali numa harmonia no set, dá pra ver que vocês viraram uma familhinha ali. Mas tinha momentos que vocês emburacavam, vocês pegavam essa densidade do filme, assim? Eu acho que sim, mas eu acho que também era um ambiente muito acolhedor, assim. O Walter fica bravo em algum momento? Porque eu tenho a impressão que esse homem é de uma calma. Ele é o único zilionário, gente boa. Não, eu nunca vi. Ele é muito calmo, ele é muito generoso. E uma coisa que ele faz que eu adoro é, quando ele vai dirigir o ator, a não ser que ele queira dirigir a cena e tudo, e alguma marcação, algum jogo de relação, ele vai no ator. Então, eu não preciso ouvir o que ele tem para te dizer, sabe? Eu acho que é uma maneira de proteger também o ator. E gente, a gente sugeria muita coisa que ele acatava. Muita coisa. Walter, mas não sei, será que a gente não tenta isso? Claro, Minhas amigas fizeram um grupo de WhatsApp com a foto dele. Ficaram obcecadas. Meu Deus, eu amo mais gato. Eu falei, vocês tinham esquecido que ele era gato? Ele precisou fazer um filme que ganhou o Oscar, pra vocês lembrarem. Eu já acho gato há 40 anos. Ele é maravilhoso. E ele é muito generoso. Ele me emprestou vários filmes, que inclusive eu tenho que devolver, vários DVDs, várias coisas. Ele era muito... Né? E uma coisa que eu amo, que eu acho também fenomenal, o filme tem muita participação, né? Toda a participação chegava no set, o Walter tratava a pessoa com um afeto, assim... Tipo, todo mundo era protagonista nesse filme. Eu acho que isso fez muita diferença. Isso é a verdadeira elite. Todo mundo era protagonista. Assim, o jeito que ele carregava os personagens junto com a gente era de uma importância. E eu Ainda Estou Aqui ainda tem todo esse fenômeno que voltaram a falar da ditadura, voltaram a rever leis, voltou a ser pauta na política. Total. E é muito forte. É muito esse poderoso, filme é né? muita coisa, né? Porque, assim, depois... A Fernanda Torres ali no mesmo lugar que a Fernanda Montenegro com o Walter Salles. 20 e poucos, 25 anos depois. É tudo muito mágico. Onde que você estava quando ela ganhou o Golden Globe? Eu estava em Alagoas. Filmando? Tava de férias, estava no hotel. Eu chorei tanto. E demorou tanto que eu dormi, acordei, acordei. Aí meu namorado me acordou para assistir a Melhor Atriz. Eu chorei, porque para mim... É muito emocionante. Eu sou muito apaixonada por ela. Ela é incrível. Eu acho ela muito incrível. E eu penso assim, nossa, não tinha como ser outra atriz. Assim, tem tudo a ver ter sido ela nessa trajetória toda. Porque ela faz drama, isso eu amo. Faz drama, faz comédia, o Golden Globe, na hora que ela levanta, eles sempre faziam aquela legenda, né, de que a atriz já tinha feito. Aí o dela colocaram... O Tapas e Beijos. Tapas e Beijos. É muito bom aquilo. Aquilo é muito Brasil. Eu amo Tapas e Beijos, eu também amo, aquilo é brilhante. As duas ali, é uma coisa incrível. Não, gente, foi lindo. E vocês fizeram uma comemoração de elenco, depois vocês se encontraram para comemorar o Golden Globe? Não, não porque o Walter, a Fernanda, o Celton continuaram viajando, sei lá, mas a gente tá para marcar uma comemoração agora também pós-Oscar, né? Uhum. Eu fui agora com o Rodrigo Teixeira pro Prêmios Platino. E que você recebeu... Eu lembro ela dando uma entrevista, acho que ela estava em Hollywood ainda, e
E ela deu uma entrevista falando, mande a Valentina. Gente, eu não aguento mais. Um meme disso, que eu mijava de rir, que era o Celton falando, não, a Fernanda fala, eu não aguento mais fazer maquiagem. E o Celton, não, a gente manda a Valentina. Ela, é isso, aí corta pra eu, olá. É muito bom. Porque eu ainda mandei um olá, que emoção, gente. É muito bom. Quando me mandaram esse vídeo, eu falei, manda mesmo, manda. E aí eu fui pra lá e li o discurso que ela mandou, um discurso maravilhoso. O filme ganhou todos os prêmios, que tinha sido indicado 3 prêmios. Demais. Então é um filme que continua trazendo muitos frutos, assim, impressionante. Aquela casa da Urca, depois a gente foi ver foto, ela é muito parecida com a casa original. Ele foi em várias casas e escolheu aquela. Exato. E o Walter, ele é muito... Você falou até numa entrevista que ele se metia de um jeito sempre elegante em tudo, nas roupas, absolutamente. Porque ele é muito comprometido com aquela história que ele está contando, e aí isso engloba tudo, sabe? Então ele é muito perfeccionista, é um nível de excelência mesmo muito grande. E são coisas que às vezes você fala, não, mas deixa... E não, e faz toda a diferença. É tipo uma composição perfeita, sabe? De tudo, dos móveis, dos objetos. E aí, para isso, é óbvio, ele tem uma equipe surreal, assim, o figurino da Cláudia, assim, a equipe do Walter é também a melhor. E eu vi também você contando que você não ficava com o celular, porque você estava ali anos 70. Nos intervalos, vocês nem ficavam olhando. A gente tinha, na mesma rua, uma casa que era onde ficava a nossa sede, nossa base, nossos camarins. Vocês estavam deitados ali, isso, fazendo crochê, Fernanda, as coisas. Momento crochê, você e Fernanda. E aí os celulares ficavam lá, assim, na bolsa, né? Também não é que ele prendia no... Vinha um segurança. Exatamente. Mas a gente... Eu nem me lembro, assim, se houve algum momento em que ele disse que a gente não poderia usar, mas meio que acho que todo mundo foi entendendo que não era vibe. Era vibe, gente. É uma história, apesar de ser contada de um jeito muito sutil, é uma história muito forte. A gente tem uma responsabilidade e um respeito também. Então, para casa mesmo, a gente nunca levava, não vi ninguém levando o celular para lá. A gente ia para lá já dentro de um universo anos 70 Você teve também, que né? dar uma estudada como era ser uma jovenzinha na década de 70? Total, muito. Até jeito, assim, trejeitos. A nossa maior inspiração de referência de corpo e comportamento era Gal, para a Veroca. Porque ela tinha... muito também da direção de arte né? Ela fala do Gilberto Gil, que ela dança com ele, ela fala na carta, fala do Caetano. Então a gente achou, quando a Veroca foi para Londres, quando eles estavam exilados. Exatamente. Caetano. Então acho que para mim e para Amanda a gente entendeu que Gal era uma boa referência de jeito de sentar, jeito de andar. E nesse sentido, assim, eu acho que ela é muito diferente de mim. Eu já sou um pouco mais retraída, mais certinha e tal. E no filme você ela tem uma coisa mais lânguida, mais desse corpo que acho que era mais livre mesmo, assim, sabe? E tinha muitas referências de filme, de anos 60, anos 70. Foi muito maneiro. Foi muito legal. Você passou seu aniversário em Londres Sim. Era já para gravar ou era um ensaio? A gente abriu câmera em Londres, na verdade, com essas imagens de Super 8 que a Veroca manda para os pais. E aí fomos eu e Luana, que faz Helena Gasparian. E aí eu descobri que a Luana ia, e aí eu mandei uma mensagem meio me apresentando, poxa, que legal e tal. E falei, nossa, você não vai acreditar, meu aniversário vai ser lá. E aí ela falou, o meu também. Aí eu falei, nossa, o meu vai ser dia 11 de março, ela, o meu também. Então as duas únicas atrizes que foram... Para Londres. Fizemos aniversário no mesmo dia, tudo mágico filmando. Nesse filme. É tudo incrível. Mas eu lembro que eu voltei no avião meio deprimido, assim, meu Deus, eu nunca mais vou ter um aniversário tão bom quanto esse, né? Tipo, tem que ser uma coisa muito grande para eu superar esse aniversário, gente. E as 3 indicações para o Oscar, você estava onde? Você deve ter ficado enlouquecida, né? Eu tava em Los Angeles, num evento que tinham organizado para os brasileiros assistirem. O evento em si foi mó perrengue. Foi perrengue, tava frio, lugar aberto. Assim, na hora a gente esqueceu de tudo, mas o evento em si foi mó perrengue. E eu fui pra festa da Madonna. Ah, uau! Que foi babado, gente. Essa também não podia celular. Não podia de jeito nenhum. Ninguém tem imagem. Ninguém tem imagens. Mas assim, eu vi as pessoas que eu vi a minha vida inteira. Como foi? Você ficou pertinho da Madonna? Nossa, ela na pista de dança. Gente, Leonardo DiCaprio, vários indicados do Oscar estavam lá. Mike Madison tava lá, Cynthia Erivo, Ben Stiller. Uma galera, assim, Hailey Bieber, sabe? Pessoas de... Isso é comum? Ela dá sempre festa, será? Todo ano, parece que ela dá, chama The Party, o nome da festa. Que ela dá, que é um after. Porque tem os afters da Vanity Fair, não sei o que são mais oficiais. O dela é tipo...
Você só chega lá com um QR Code no carro que é verificado 15 minutos antes da casa. Nossa. E você vai embora de lá com vários carros que ela contrata para te deixar em casa. Gente. E não chega de Uber. Você vai... Ela contrata carro para Sim, cada convidado? eu fui embora lá, arrastada de lá, porque eu não quis ir embora. A pessoa limpando o chão, falando assim, a poderia casa se retirar? dela? É a casa do empresário dela. Gente, que é E eu milionário. não queria ir embora, porque eu falei, eu não sei quem vai chegar, né? Então eu fui uma das últimas a ir embora. Quem que tava? Tava Leo DiCaprio. Leo DiCaprio, Orlando Bloom, aquela Jenna Ortega, tava Sofia Vergara, Madonna, Mick Jagger dançando na pista de dança com headphone. Headphone, tipo, tô odiando essa música. A galera do Stranger Things. Nossa, tinha muita gente, muito famosa. Assim, e a Fernanda foi? Fernanda não foi. Tava exausta. Quem que foi da equipe? Eu e o Celton. O Celton foi. Eu perdi o Celton em 10 segundos. A gente chegou lá, eu já nunca mais vi o Celton. Lá e se desenrolou. E eu fiquei lá e decidi beber, né? Que eu não bebo muito, mas nesse dia eu falei, preciso me soltar, porque eu tava me sentindo. Tava Emma Stone. Ai, foi... Não, gente foi... que demais. Gente, esse ano eu vi muita gente, assim, internacional, zona... Fernanda tipo, meu aniversário esse ano... A Fernanda já tava, tipo, não aguento mais. Não, a Fernanda já imagina, já gastou. No meu aniversário esse ano, eu tava em Paris, eu fui assistir o desfile da Louis Vuitton, que foi assim... Tudo. E eu passei a virada do meu aniversário em Paris, depois do desfile, que foi dia 10, meu aniversário dia 11, teve uma after party da Louis Vuitton. E aí passei a virada lá, com o Bruno, que trabalha comigo, com a Raíssa, do skate, maravilhosa, Raíssa Leal, incrível. com a empresária dela. Aí quando tava perto de meia-noite, a gente, não, vamos comemorar. Quando eu olho, assim, aqui do meu lado, a Natalie Portman. Que eu também amo. Lindíssima. Amo, ela é foda. Linda de morrer. Quem que ela namora agora, que é um super gato também? Eu não sei, mas ela tava com ele. Gato lindo, demais. Meu Deus. Então, assim, esse E a Madonna ano, pegou doido. alguém em sua própria festa? Ela tem um namorado também. Quem que é o namorado Belíssimo. de Madonna? É mais jovem? É, mais jovem. Que ela gosta, né? É mais jovem. Não sei o nome dele, mas tava lá. Ai, eu quero as fofocas. Gente, é e o muita banheiro, gente. como era? Eu quero saber Banheiro tudo. químico. Banheiro químico na festa da Madonna? Banheiro químico. Com cheiro de urina? Inclusive, eu só podia falar com as pessoas do meu celular quando eu entrava no banheiro químico. Que aí eu falava. Tô aqui na Madonna. Tô aqui, fazia vídeo. Meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Banheiro químico. Imagina a fila ali, a galera... É assim, provavelmente tinha algum banheiro bom. Mick Jagger, que aí também não era do meu imaginar. acesso. Eu ia no banheiro químico mesmo, entendeu? Mas devia ter um banheiro lá dentro. Casão, uma coisa... E tinha pegação? Tinha galera se pegando? Não vi a galera se pegando, mas, assim, Leonardo DiCaprio com 10 modelos em volta dele. Gente. Ele é tipo Cardume, ele andava... E eu olhava, assim, as mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Belíssimas, meio... a gente já escutava meio isso dele, né? Sim, meio essa fama, sim, assim. sim. Todas devem ter menos de 25. Meu Deus. Que a gente sabe Tem um que livro ninguém muito bom gosta. que chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é uma socióloga, chama Liv Stromkist. E ela é uma socióloga quadrinista. Daí esse livro é para entender as relações líquidas da nossa geração. Eu amo que eu me coloquei na mesma geração que ela. E começa fazendo um estudo sociológico, antropológico, porque Leo DiCaprio troca a cada 6 meses de uma mulher que é muito igual à anterior. E que tem menos de 25 anos. E que tem menos de 25 anos, porque é commodity, sei lá, ele vê como um produto. Ela Cara, é muito descasca doido. o Leonardo E eu acho ele DiCaprio. genial. Eu acho ele bom ator. Eu acho... Ele é pra mim, que eu penso em Hollywood, eu penso nele. Ele é bem E foda. ele é muito foda. Eu acho ele genial, assim. A Emma Stone também tava lá, eu acho ela genial. Também genial. amo os filmes E do Yorgos. você já tava com o seu namorado? Já. Aí não dá pra fazer nada, né? Não. Poxa, mas também numa festa dessa Não, e também essas pessoas, gente, é como se você fosse invisível. Imagina eu lá. Nossa. Se ela é invisível. Tem um filme que você fez também na Mariana Bastos, que você é uma religiosa, né? O Raquel 1.1. Raquel eu amo 1.1. esse filme. Como que é essa história? E você tem alguma religião? Não tenho religião. Você não acredita? A família do meu pai é uma família judaica, que segue os rituais e tudo, mas eu não tenho religião. Não fui criada assim, não tenho uma crença em Deus ou sei lá o quê. Fui criada na psicanálise, né? Sim. Minha religião é psicanálise. Freud. É Freud. Então, eu não tenho, assim... Acho muito interessante, eu gosto de estudar religião, gosto de ouvir as histórias, mas não é algo que eu me relacione pessoalmente. E esse filme é muito bom. Ele foi um filme que a gente filmou em 17 diários, foi super rápido, mas lançou em South by Southwest, foi para Guadalajara. Um filme muito legal. Uma menina evangélica, muito religiosa, ela perde a mãe de um jeito super trágico, ela se muda para o interior com o pai, e ela começa a estudar a Bíblia, e ela começa
identificar passagens machistas, homofóbicas, misóginas e tudo isso. Incrível. E aí a Mariana fez um estudo da Bíblia, identificou essas passagens e ela faz um grupo chamado Círculo da Renovação para reescrever a Bíblia. Uau. Mas ela é evangélica e ela quer ser evangélica. Nossa, ela não é alguém de fora julgando a complexa. religião. E ela começa a ser perseguida pela cidade. Sensacional. Amo. Nossa, eu amo ver. esses filmes. Onde Ele tem tá? uma vibe meio Mátime também, que eu adoro. Onde que eu vejo? Onde que ele tá? Eu não sei, ele tá em algum streaming, sim. Ele Tá. tem um Instagram, Raquel 1.1, que eu acho Raquel que tem os 1.1, links. vou procurar. Bom, pra gente encerrar, eu quero saber desse namorado aí, que deve ser belíssimo, interessantíssimo. Conta dele. Bom, a gente estudou numa escola no Rio com, 6, 7 anos, então a gente já se conhecia há muito tempo. Ah, você se conhece desde pequenininhos. Desde pequenininhos. Ele tem a sua idade. Ele é um ano mais velho. Você tem 27? Ele tem 28. 28. Vai fazer 29 daqui a pouco. E aí a gente estudou juntos, mas depois cada um foi para um lado. Namorei outra pessoa por muito tempo. Ele também namorou outra pessoa, a gente não tal. E aí há 2 anos e meio a gente se reencontrou numa festa, muito loucos. E aí a gente trocou contato, saiu e começamos a sair. E ele hoje em dia tem um delivery de lasanha. Gente, que maravilhoso. Chamado Cuco, do Rio de Janeiro, delicioso. Que delícia. É maravilhoso, assim, e é muito bom pra mim também. E é uma tá com receita pessoa. dele? É uma receita de um chefe chamado Alessandro Cuco, que era dono do Osteria Delangolo. Sim. Aí abriu o Ileone ali no Maitá e eles abriram esse delivery com os chefes do Ileone. Então, assim, a massa fresca. É um delivery só de lasanha? Só de lasanha. E tem vários sabores a lasanha? Vários. Gente, que É maravilha. maravilhoso. E aí o seu namorado, ele é um sócio? Ele é um sócio, mas ele pensou em tudo. Fez lá, procuraram o Vitor Jobim, que é um super designer, para fazer Entendi, ele é um empresário do delivery da lasanha. Ele é muito caprichoso, assim, nas Sim. coisas, sabe? A experiência... Ele é sempre muito crítico com as experiências. Ai, quando a gente vai viajar... Quando eu for pro Rio, eu vou comprar essa lasanha. Não, você tem que pedir. Me avisa. Tá. Me avisa que a gente te manda a lasanha. É muito bom. E é muito bom estar com alguém que é de outro mundo, sabe? Então, isso que eu ia te falar. Porque senão a como gente é? só fica falando a mesma coisa, Sim. porque o diretor, porque o set, porque o filme, porque o roteiro. E eu me lembro que no início, às vezes, ele me cortava. E no início eu ficava meio... Nossa, pensando assim, que grosseria. Que grosseria. E depois eu entendi que eu só tava sendo muito chata. Sabe? Que eu já tava sendo muito repetitiva. Você tava uma hora falando Uma hora falando teste que, de não sei o quê. sei lá, que o diretor falou alguma coisa, ou que a atriz, não sei o quê. E aí ele me cortava de um jeito, meio que mudava de assunto. Eu achava isso muito estranho. Depois eu fui entender, nossa, que bom que ele muda de assunto. Porque senão a gente fica, a vida vira isso. Mas eu imagino que para você estar com ele também, ele, depois de 7 horas, ele talvez mude de assunto, mas ele te escuta e dá um monte de conselho. Não, muito, e ele deve gostar muito de cinema, ele deve ver muito. tudo seu, Não, torcer por você. ele é torcida número 1, assim, ele é muito empolgado com as minhas coisas, é muito bom, assim, a gente realmente torce muito um pelo outro, e ele adora, a gente vê filme junto, a gente vai à exposição, a gente viaja, é muito bom. Vocês estão há quanto tempo juntos? 2 anos e meio. E vocês já moram juntos? Não. Ele Eu tem. moro sozinha há muitos anos, eu tenho... Costumou. eu tenho minhas manias, assim. Que a gente signo até você é? fala, Aquário. peixes. Mas a minha, como é que é o Lua. negócio minha lua é aquário. Aquário. Não, minha lua é virgem, mas o meu amor é aquário. Ah, a casa do amor. Qual é a casa do amor? É Vênus. Vênus é aquário. Eu sou muito independente. A minha E Vênus eu é preciso Áries, eu sou muito ficar insuportável. sozinha. Senão eu começo a ficar... Eu entendo total. Eu faço assim, sai pra lá. Eu preciso da minha liberdade, eu preciso do meu espaço. E ele já entende isso também, entendeu? No início, a gente demorou assim, a entender isso, porque ele já é uma pessoa que gosta de estar com os amigos, gosta de estar com gente, né? A família dele sempre foi de receber muito e a minha já não muito. A sua ficava mais... Então, eu preciso ficar sozinha, assim. Sim. Eu moro sozinha desde os 19. Eu tenho isso também. Eu sou super carente, mas se ficar muito na minha casa, eu falo, nossa, vai fazer uns negócios. Me dá muita aflição. Bom, vamos para o quadro Diquinha Marota. E olha só que interessante. Eu vou dar a dica da peça do Gregório e você vai hoje ver a peça do Gregório. Tem direção da Luciana Paz, que a gente também ama, e chama O Céu da Língua. E, assim, sem brincadeira. Eu acho que com certeza é a melhor peça que eu vi esse ano, mas é top 5 melhores peças da minha vida, assim. É muito foda. Nossa. O Gregório, ele fez letras, ele é um obcecado pela palavra, pela língua portuguesa. Ele tinha antes uma peça com o Ricardo Araújo Pereira, que é um português, que também tem coluna na Folha de São Paulo. O Gregório tinha antes a coluna.
E eles fizeram uma peça que chamava Um Português e um Brasileiro Entram num Bar. Era uma peça de humor. Título ótimo. E eram eles falando uma palavra em português que em Portugal quer dizer outra coisa. Não só isso, mas jeitos, comportamentos. Então, era sensacional essa peça. E ele se superou, o Céu da Língua ainda é melhor. E a gente tá falando da Luciana Paz, né? Que é uma também, que é foda. Uma gênia também. Eu fiz uma novela com ela, eu fiquei viciada nela, achei ela maravilhosa. Você vai pirar nessa peça, porque assim, ele faz tudo, ele canta, e ele canta bem. E ele ensina a gente a ver de um jeito muito divertido. 1h30, 2 horas de peça, você não sente que... Você fala, nossa, já acabou. E ele ensina a gente a pensar métrica de palavra, de música, Você vai pirar, juro. Ai, tô muito animada. Você vai pirar. Conseguir... Dá sua diquinha pra nós. Minha diquinha é um filme chamado Manas, da Mariana Brennan. Tô louca pra ver. Eu acho que essa é a dica mais quente que eu tenho, porque é um filme... É sobre exploração infantil, né? Exatamente. Acho que é na Ilha do Marajó. E a atriz é Jamília, uma pérola, uma menina incrível. Nossa, a direção da Mariana é muito afinada, muito sutil, muito... E tá tendo uma campanha super bonita desse filme. As atrizes eles estavam em engajadas. Veneza com a gente, numa outra mostra, e a Mariana ganhou, acho que prêmio de diretora mulher, Não, alguma coisa, esse algum filme prêmio ganhou assim. vários. Eu recebi o release, era tipo uma página inteira de prêmio. Então eu acho que a minha dica... Boa. Amor, não quero que acabe. Você é um arraso. Ai, gente, eu queria muito vir aqui, de verdade. Eu vejo conhecer. todos. Eu vi o da Júlia Conrad, que eu amei também. Tá falando do incrível. Matheus, da Maria Bop. Nossa, da Mariana. Você é muito foda. Incrível, eu fico imaginando o que você ainda vai fazer de muito incrível, porque você já fez tanta coisa tão novinha. Você vai... Vamos fazer um filme juntos. Vamos fazer um filme Sabe que eu me lembro muito também? Eu me lembro que um filme que você fez com a Débora, o Depois a Louca Sou Eu. Sim, que é do meu livro. Que eu me lembro que foi a única vez... Foi meio início da pandemia. Quando é que ele lançou nos cinemas? Lançou antes da pandemia, uns 2 anos antes, eu acho. Mas aí acho que entrou pra ver na Amazon na pandemia, se eu não me engano. Mas eu me lembro de... Engraçado. Será que não foi? Esse foi um filme seu, que eu me lembro que eu vi numa época em que já tava meio pré-pandemia, ninguém tava muito indo ao cinema por causa desse medo, e eu lembro de ter ido. É esse filme com a Débora Falabella, da ansiedade. Será que lançou perto da pandemia? Eu acho que a gente deveria pesquisar, porque eu me lembro dessa experiência, de tipo, de ir no cinema ver esse filme, rir, me divertir, pensar, nossa, que bom que a gente ainda tem... Ainda dá. Cinema, ainda dá pra gente foi um pouco pensar em outra antes, coisa, já devia sabe? estar uma vibezinha, talvez. Exato. Mãozinha de novo, acabou. Você é perfeita. Foi, gente, até semana que vem. Obrigada. Qual?